Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Tomara que você esteja bem. Boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião ao vivo. Estamos aqui, mais uma vez, com você, para você, trazendo sempre informações, agregando valor ao seu dia, em termos de informações, não é? Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, aonde quer que você se encontre, aqui no canal 22, também pelo www.gazetadigital.com.br. Enfim, muito bom estar com você mais uma vez aqui no nosso canal 22, TV Pantanal, Rede TV. E hoje com mais uma entrevista, e muito importante, não é? Porque quando a gente traz aqui como convidados professores, diretores da nossa UFMT, a gente sabe que está contribuindo muito para o fomento, para a elevação do conhecimento, não é? E as pessoas muitas vezes podem não ter noção exata do que faz uma determinada faculdade, um determinado setor, e a gente procura esmiuçar isso para que você possa tomar conhecimento de tudo aquilo que anda produzindo a nossa Universidade Federal de Mato Grosso. Por isso, a gente vai entrevistar hoje, está aqui a postos com a gente, como você viu aí, não é? A nossa professora querida, diretora do Escritório de Inovação Tecnológica da UFMT, Ivana Aparecida Ferrer Silva. Muito assunto importante, você vai ver que eu tenho razão daqui a pouquinho. Antes, porém, cumprimentar aqui esse rapaz que está do meu lado, o meu caríssimo e indispensável amigo, professor Lorenberg. Como vai? Vai bem? Boa noite. Muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, razão maior do nosso programa. Obrigado pelo carinho da sua companhia mais uma vez, viu? Professora Ivana, muito bom tê-la aqui. Quero já começando agradecendo a senhora, porque houve assim foi muito rápido, né? Foi muito súbito. E a senhora se virou nos 30 e aqui está para conversar conosco. A gente fica lisonjeado com isso. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, da sua presença física aqui, para a senhora dar um tascozinho do seu conhecimento aqui, né? Um lampejo do seu conhecimento, porque tem muita coisa. Se eu lesse aqui, se eu fosse ler o currículo da gloriosa Ivana, eu ia ficar aqui boa parte do programa para falar, mas nós estamos recebendo aqui a professora do Departamento de Administração da UFMT, aí tem aqui, olha só o que tem aqui, rapaz. Ela tem tese intitulada de Inovação Sustentável, sabe tudo de meio ambiente também, sustentabilidade. Na indústria aqui do estado de Mato Grosso, que mais aqui? Lá do Rio Grande do Norte também, ela teve por lá, tem, olha só, mestre em administração pela universidade lá do Rio Grande do Norte, graduada em administração pela Universidade Federal de Mato Grosso, experiência na área de administração. Enfim, olha só, é muita coisa. Eu quero já aproveitar essa sua experiência, antes de falarmos da inovação propriamente, de repente a gente pode até incluir já junto, porque talvez uma coisa não se separe da outra. Estamos na Semana do Meio Ambiente e em um estado com dimensões continentais e que hoje figura, pelo menos economicamente, né, no hall, um dos principais na balança comercial do país, né? Só que tem ali uma linha bem fininha que separa a preservação ambiental, a sustentabilidade com a força da grana que ergue e destrói coisas belas, como dizia já a música do Caetano Veloso, que é aquela coisa do desenvolvimento econômico propriamente, né? Como que a senhora vê hoje essa situação? Que preocupação devemos ter, se é que temos que ter essa preocupação? Tem algum sinal de alerta
com relação a essa preservação do meio ambiente, considerando essa produtividade que nós temos aqui no estado de Mato Grosso. Boa noite, bom tê-la aqui. Boa noite, pessoal, os telespectadores, né? Boa noite, professor Lorenberg, boa noite, Paulo Coelho. É um prazer estar aqui, né? Então, quando eu venho aqui, eu estou representando a UFMT como um todo, né? Em relação a essa questão, né, polêmica, né, da sustentabilidade, como você traz, nós vemos que foi uma escolha institucional, né? Foi uma escolha do Estado promover esse crescimento econômico voltado para o agro. E atualmente o que o Estado faz é trabalhar nessas fissuras. Então hoje a gente fala muito em buscar uma agricultura sustentável, através da biotecnologia, através da nanotecnologia. Então a gente tem que buscar arranjos mais sustentáveis para essa produção que já está posta. E o que a gente ainda existe de reserva, a gente precisa preservar, né? Porque, como bem você colocou, né, nós estamos num estado único. É o único lugar do planeta em que 3 biomas se encontram nos ecótonos, né? Então, aqui é o Centro Geodésico da América do Sul. Então, daqui nós conseguimos acessar facilmente o Pantanal, o Cerrado, a Amazônia e também a região do Araguaia, que é uma região muito específica, né? Então, as belezas que nós temos aqui, a riqueza natural que nós temos aqui, não existe em nenhum outro lugar do planeta. E, em função disso, nós precisamos ter muita cautela, né, precaução, para poder cuidar de toda essa riqueza que nos foi oferecida. Então, hoje eu vejo que o Estado vem trabalhando nesse sentido. Por quê? Porque muito do que se prega hoje, do que se trabalha, é buscar uma produção que de alguma forma possa mitigar, diminuir os impactos negativos dessa produção em escala, né? Então, durante algum tempo, o lema foi crescer, né? Crescer economicamente. E atualmente, o que a gente trabalha é buscar uma qualidade para esse crescimento, buscar um desenvolvimento, olhar para o nosso povo, olhar para nossas riquezas naturais, olhar para o que nós temos de bom, né? E a partir daí pensar em novos arranjos, pensar numa nova estrutura produtiva, numa estrutura mais cautelosa que possa preservar nossas nascentes, preservar nossos rios, preservar o que nós temos de melhor, né? A nossa biodiversidade, de um modo geral, os nossos animais e tudo isso. A senhora falou ecótono ecossistemas, né? O Araguaia não é a região do Araguaia ali não encaixa, porque você falou do Cerrado, do Cerrado, da Amazônia e do Pantanal. E no caso, a região do Araguaia é o quê? A região do Araguaia já existem estudos que falam que é um bioma muito específico também, né? Uhum. Então, Cerrado é um bioma, o Pantanal é um bioma e a Amazônia é um bioma. A região do Araguaia, ela ainda está sendo estudada enquanto bioma, mas ela possui características muito específicas. Eu sempre tive essa informação, aliás, recentemente, né, de que tem um estudo bem avançado nesse sentido, só que aí para se tornar, obter uma denominação específica, há que se ter o quê? Tem que ter, quem que determina isso? Eu não vou saber te detalhar, porque eu sou da área de gestão, eu sou administradora, não sou uma bióloga, mas assim, eu trabalho com sustentabilidade porque eu trabalho dentro da gestão ambiental. Mas eu sei que, eu não vou saber esmiuçar para você que elementos precisam existir para ser um bioma. Ok. Tá. Eu não quero avançar o sinal, até porque eu tenho que me ater às suas limitações do ponto de vista dessas informações aí. E essas são muito técnicas e a gente não pode também estar explorando aqui a gloriosa professora Ivana. Mas eu quero antes chamar meu amigo Lorenberg para participar do nosso bate-papo aqui. A parte de inovação própria desse escritório que a senhora representa. Vamos falar especificamente do escritório. Vamos citar alguns exemplos para quem está assistindo que ainda não tenha essa noção do que realmente faz o escritório, de como está inserido o fator inovação na UFMT. Como é que é isso? Cite alguns exemplos, por gentileza, para que as pessoas que estão assistindo possam entender melhor. Ok.
A Universidade Federal de Mato Grosso é uma instituição com 55 anos e nesses 55 anos ela vem promovendo ensino, pesquisa e extensão dentro do Estado. Todos esse trabalho desenvolvido dentro da UFMT geram inúmeras descobertas, geram conhecimento. E esse conhecimento, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser zelado. Então, o EIT, o Escritório de Inovação Tecnológica da UFMT, ele é um núcleo de inovação tecnológica. Todas as instituições de ciência e tecnologia possuem um núcleo de inovação tecnológica e o EIT é o núcleo da UFMT que é responsável. Nós somos responsáveis por 3 eixos especificamente. Estimular a cultura da inovação, fazendo o registro de todo o conhecimento que é gerado dentro da UFMT, e ali estão as propriedades intelectuais da UFMT. Estimular a cultura do empreendedorismo, através dos programas de incubação, pré-incubação, as jornadas que nós desenvolvemos na Priante Incubadora, que é uma incubadora que existe dentro da UFMT. Então, a gente pega ali as ideias que os alunos fomentam, que os docentes fomentam, que os técnicos e até mesmo pessoas da comunidade. A gente abre o edital é aberto. Neste momento, nós estamos rodando uma jornada de pré-incubação. O que acontece na pré-incubação? A pessoa tem uma ideia que pode ser transformada em um negócio. Durante a jornada, ela vai amadurecer essa ideia no sentido de modelar essa ideia em um negócio. Das mais variadas áreas, pode ser qualquer tipo de ideia. Nós temos hoje 9 ideias sendo incubadas, uma delas é uma incubadora de cooperativas, para estimular o trabalho cooperativo de pessoas, de um modo geral. Nós temos trabalhos relacionados ao estímulo de mulheres na tecnologia, o Elasoft. Nós temos trabalhos voltados para o agro, que são 3 ou 4 ideias voltadas para o agro. Ideias na área de saúde, na área de entretenimento, na área de hotelaria. Então, em qualquer área. E ali nós temos o corpo de mentores, que são esses professores, profissionais do mercado, que vão voluntariamente orientar essas pessoas como modelar esse negócio. Então, esse é o eixo do empreendedorismo, né? E que a gente estimula os alunos através das suas ideias, mas não só os alunos, a comunidade em geral. E além do eixo de empreendedorismo, vem a parte da prospecção, que é essa relação. Nós estamos com a descoberta, né? Então a pesquisa gerou a descoberta, mas essa descoberta, para ser transformada num produto ou serviço e ser oferecida ao mercado para gerar empregos, para gerar renda, ela precisa do quê? Ela precisa passar por testes de mercado, por testes agronômicos, por testes de escala, e isso envolve o investimento que muitas vezes tem que ocorrer por parte do empresário, da indústria que quer desenvolver aquele produto. Então, o EIT, ele trabalha com os registros da UFMT, que é a cultura da inovação, com a cultura do empreendedorismo, estimulando negócios, o empreendedorismo dentro da UFMT, e também com a prospecção, que é essa conexão de tudo que é gerado na UFMT com a indústria, para que possam surgir produtos e serviços para a sociedade. Que ótimo, hein? Aí daqui a pouquinho eu quero também pedir alguns exemplos por exemplo, mais tipos de inovação, não é? Que tem sido ao longo do tempo gerado lá pelo EIT, que é o escritório que a caríssima professora Ivana comanda, né? Coordena o escritório de inovação. E aí a gente quer, para deixar bem exemplificado mesmo, alguns outros exemplos, e quero também saber sobre alguma inovação que venha a ser notória, de grande utilidade pública, se existe um processo de se patentear isso, porque se tem se nasce ali, no seio de toda essa discussão ali, uma grande ideia, daqui a pouco a indústria pode absorver, por exemplo, sinal de que nasceu em algum canto, né? Então, como é que fica isso? Daqui a pouco eu quero perguntar também sobre isso, porque daqui a pouco, Paulo, por que não agora? Porque agora eu quero abrir o espaço para o Lorenberg também fazer as suas perguntas.
Professor, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas é muito bom mesmo tê-la aqui no nosso bate-papo. Todos nós ganhamos e ganhamos muito com a sua presença. Professora, a senhora, parte da primeira resposta que a senhora nos deu, falava da economia sustentável. E temos que tomar cuidado com a questão da natureza, daquilo que foi doado a todos nós. E numa segunda resposta, a senhora falou bem assim da produção e etc. Entre um espaço e outro, entre um item e outro, está exatamente a transparência de tudo isso. E é exatamente a palavra transparência que eu gostaria muito de ouvi-la a respeito. Mas antes de ouvi-la, eu gostaria de citar um trecho que eu encontrei, professora, no artigo científico que a senhora escreveu juntamente com a Carina Nunes da Silva. Sim. O título desse artigo científico é exatamente Transparência como limitação à corrupção e estímulo ao desenvolvimento local no estado de Mato Grosso. Tá? A senhora publicou esse artigo em 2021. Está na página 6, esse trecho que eu triei, que é exatamente uma citação que a senhora e a professora Carina faz da Susan Karen, né? Ela diz o seguinte, entre aspas, a transparência possibilita tanto o controle da corrupção quanto a boa governança. Entretanto, se o nível educacional de determinada região e, consequentemente, a integração social forem baixas, a compreensão das publicações governamentais estará comprometida e a transparência causará pouco impacto no país. Fecham aspas. Eu gostaria muito de ouvir um comentário da senhora a respeito disso, porque fica longe daquilo que o senso comum diz, né? Sim. Há transparência, então há tudo. Quando, na verdade, não há. É preciso uma compreensão, de acordo com a autora e de acordo com o trabalho que a senhora desenvolveu com a professora Carina, que não é bem assim. Carina não é docente. Carina é técnica administrativa da UFMT. Ela é mestranda, está finalizando o seu mestrado. Ela, inclusive, vai trabalhar com a gente no EIT em primeira mão. Uhum. Ela vai trabalhar com a gente no EIT assim que voltar do mestrado. Aí, Carina, não sabia disso, hein? Você vai estar lá no escritório também, lá. Vai trabalhar lá também. Ela está sabendo? Não está. Está sabendo? Tá. E Carina é assim, ela foi minha egressa. Ela é egressa do curso de administração, ela é administradora, ela foi minha aluna. Nessa época, ela era uma aluna PIBIC, né? Que faz parte dos programas de iniciação científica da UFMT. Né? Então, ela era uma aluna bolsista que desenvolvia pesquisa. E ela é uma das nossas maravilhosas alunas e alunos que nós temos na UFMT que estão acima da média. Uhum. Né? Então, ela nesse trabalho, o que ela investigou, o que ela trabalhou? Os portais de transparências do Estado. Né? Nesse artigo especificamente, eu acredito que seja da Prefeitura de Cuiabá, não lembro exatamente. Mas ela chegou a essa conclusão, e isso é fato, né? Que a ação coletiva, ela vai, de alguma forma, fiscalizar e promover essa governança social. Então, se nós somos um povo pacato, omisso, que ficamos esperando as coisas acontecerem e não nos articularmos, não nos fortalecermos na ação coletiva para buscar melhorias para a nossa sociedade, a gente vai acabar não existindo muito sentido, né, nessa transparência. Então, a gente precisa acessar os portais de transparência, a gente precisa cobrar, a gente precisa ser vigilante, a gente precisa participar de toda a ação em que formos chamados para poder estar dialogando, né, pensando em políticas públicas para a nossa sociedade. Então, esse é o papel do cidadão ativo, né? Só que nós sabemos a realidade educacional da nossa população, do Brasil de um modo geral, né? Então, a gente sabe que a maior parte da nossa população, até
por um processo histórico, não teve acesso a uma educação de qualidade, não foi estimulado a ser esse cidadão mais ativo, que busca conquistas, que vai atrás das transformações, que se mobiliza, né, que cobra. Então, a gente ainda está nesse processo de construção. A construção da experimentação democrática, a construção da ação coletiva, né? Então, tudo isso é um processo, né? Tudo isso é um processo. Pois é, e aí, isso que a senhora estava falando, porque assim, compreenda bem, agora eu quero falar daqui a pouquinho das patentes, mas o Lorenberg trouxe esse assunto aqui eu queria que a senhora desse mais, eu tenho um tempo ainda nesse bloco, eu tenho que ir para o intervalo, porque senão eu vou deixar para o próximo bloco, porque está tão... Ela está falando aqui, está me passando assim um monte de ideias na cabeça, assim, né? E eu vou eu vou para o intervalo comercial, a gente volta já já, porque o assunto está muito bom aqui, senão, se eu começar aqui a perguntar aí e ter que interrompê-la, aí não fica completa a resposta. Eu vou para o intervalo comercial, o programa Opinião volta no instante só. Muito bem, cá estamos de volta com o programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22. Vamos correndo para o GD, que é o Gazeta Digital. Dá um clique aí, ó, www.gazetadigital.com.br. A senadora da República por Mato Grosso, Margarete Busetti, do PSD, voltou a defender mudanças no Bolsa Família para permitir que beneficiários do programa possam trabalhar com carteira assinada sem perder o benefício. Em entrevista à imprensa, ela fez um alerta para, aspas, a cultura do benefício, na qual famílias evitam o trabalho formal para não perder o auxílio. Aspas para Margarete Busetti. Eu não critiquei o Bolsa Família. O que eu critiquei foi a pessoa não poder trabalhar registrada, porque senão ela perde o auxílio, explicou. Segundo a senadora, isso estimula a informalidade e limita o crescimento pessoal e profissional das famílias. A Busetti também defende a criação de uma faixa de renda que permita ao trabalhador manter o benefício enquanto formaliza aí a sua situação no mercado de trabalho. Dá um clique aí que a Margarete Busetti, a senadora, explica mais sobre essa defesa e esses argumentos dela no www.gazetadigital.com.br. Eu fiquei no bloco anterior, eu até citei a questão das patentes, gostaria que a senhora dissesse, nós estamos entrevistando aqui a nossa caríssima professora lá da UFMT, que é diretora do EIT, que é o Escritório de Inovação Tecnológica da UFMT, Ivana Ferrer Silva. As patentes propriamente que eu disse, quantas a UFMT já possui aí concedidas e também concedidas e depositadas, a gente chama, né? Sim. Então, assim, como eu comentei no primeiro bloco, né, o Escritório de Inovação Tecnológica ele é responsável pelos registros, né, pelo cuidado para com toda a propriedade intelectual que existe na UFMT. Então, depositadas, nós já temos mais de 60 patentes. Concedidas, nós já temos 11 patentes concedidas, 19 registros de softwares, 18 registros de marcas. Então, assim, nós já temos um portfólio tecnológico que pode ser acessado,
na página da UFMT, então www.ufmt.br/EIT, lá tem portfólio tecnológico, e você vai poder ter acesso a todas as patentes que já foram depositadas e que já foram concedidas. Só podia explicar o que é uma patente depositada e o que é uma concedida? Só para... Eu vou dar um exemplo para vocês. O professor Tabajara, um professor da medicina, ele é biomédico, ele descobriu uma propriedade específica anti-malária num veneno de um sapo. Então, lá tem as características dessa propriedade que ele já descobriu, já comprovou em laboratório, e aí nós encaminhamos essa documentação para o INPE, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Então, esse órgão faz o registro, a análise e o registro para ver se não existe nada igual, se é algo inédito e se isso pode ser transformado num fármaco, numa solução, num remédio, em algo que possa ser útil para a sociedade. Então, esse registro que é a patente. A patente ela é importante porque ela guarda, né, a propriedade sobre aquela descoberta. Só que não é só a patente que existe. Pode existir uma descoberta dentro de um laboratório que de alguma forma se transforma numa transferência de tecnologia mesmo antes de ser registrada como patente. Então, patente não é a única forma de você transformar um conhecimento que foi gerado dentro da universidade em soluções para o mercado, né? Então, pode existir a transferência de tecnologia também. Pois é, mas eu continuo com a dúvida aqui, não sei se você que está assistindo aí ainda tem a concedida e a depositada. Ah, tá. Exemplos assim de uma e de outra. Tá. Então, quando a primeira vez que você encaminha a documentação para o INPI, você encaminhou, então você depositou a patente. Depois de alguns anos, geralmente vai e volta com algumas adequações, né, alguma coisa para esclarecer. Depois que ela volta e que eles confirmam que aquilo é uma tecnologia importante, aí ela é concedida. Aí você tem por 20 anos aquela propriedade sobre aquele conhecimento. Ou seja, a diferença entre o pleito e a concessão, né? Você faz o pleito, você solicita, entra com... E aí depois a avaliação, se houver êxito, aí... da concessão. Aí exatamente. Então... E em algumas vezes eles não concedem, daí a gente exclui o processo, né? E muitas vezes não concedem porque já existe alguma coisa parecida, semelhante. Né, exato. Imagino que imagino que na época da pandemia esse trabalho de inovação, nesse sentido, tenha tido, não sei se ela estava por lá já, foi de grande valia, né, esse trabalho feito pelo EIT. Aqui, e também pela UFMT como um todo. Na realidade, o EIT existe desde 2007, né? E já foram muitas fases, né? Eu acredito que agora nós estamos no nosso melhor momento em função da legislação atual, que permite, né, que a UFMT possa fazer essa conexão com a indústria, com o desenvolvimento, possa fazer as transferências de tecnologia, fazer os acordos de desenvolvimento. Então, eu acho que este é um dos melhores momentos em função desse amadurecimento da questão da inovação nas universidades e até do marco legal, que ele amadureceu e ele foi consolidado nesses anos de instituição. Eu estou há pouco tempo no EIT, tá? Então, eu fui convidada para ser diretora do Escritório de Inovação Tecnológica pela professora Marluce, nossa magnífica reitora, gestão dela, né? Marluce Souza, e pelo professor Silvano, nosso vice-reitor. Eu fui convidada em outubro do ano passado. Entendi. Então, é bem pouco tempo. Mas os colegas que vieram antes de mim desenvolveram um excelente trabalho também. A Priante Incubadora, que é a nossa incubadora, foi criada na gestão passada pela professora Patrícia, pelo professor Raoni, e a gente está dando continuidade a todo o trabalho que eles já desenvolveram, né? E parte desse portfólio, a maior parte desse portfólio foi construído na gestão deles, né? Então, eu recebi o escritório e agora eu sou a responsável por conduzir esse processo. Tem o portfólio que está no site da UFMT, na página oficial da Universidade Federal de Mato Grosso. Você pode conferir, mas daqui a pouquinho também vou pedir mais alguns exemplos assim, para que ela traga aqui, por exemplo,
inovações que a gente tem que se orgulhar do que nós temos aqui. Tem muita coisa que eu sei que foi desenvolvida aqui pelo Estado de Mato Grosso, que está em curso, que está sendo implementada, que está sendo absorvida na indústria e em outras áreas também. Aí daqui a pouquinho já vai pensando aí já, porque eu vou pedir, que a senhora deve também se orgulhar disso, né? Alguns outros exemplos para a gente citar aqui. Poxa, sabe tal situação? Ou da parte de farmacologia, ou sei lá. Fitoterápicos. Daqui a pouco a gente vai trazer alguns exemplos aqui pela professora Ivana Lurenberg. Professora, eu vou voltar à resposta anterior a esta última que a senhora nos deu, a respeito de patente depositada e patente concedida. Se o número que eu estou dizendo agora não for o correto, a senhora me perdoe, mas corrija sempre. A senhora chegou a dizer que existem 60 patentes depositadas, das quais 11 já foram concedidas. E aí vem a minha pergunta, que provavelmente, professor, é a mesma pergunta que o amigo telespectador está fazendo agora. Qual é o tempo, qual é a passagem dessa, depois que depositou, para chegar à concessão dessa patente? Qual é o tempo? Existe um tempo? E o escritório da senhora, que a senhora comanda, também tem uma cobrança nesse respeito ou não? A senhora fica esperando? Aprova logo aí, rapaz, o projeto aqui do rapaz aqui, a petição dele, o pedido dele aqui. Tem essa cobrança lá? Não tem, né? Não pode ter essa pressão. O que acontece? O nosso papel é auxiliar na redação e encaminhar. Mas o INPI, ele tem um tempo, e é um tempo, eu acho que em função da demanda nacional, né? É um tempo pesado. Longo. E que é um tempo Chega pesado? A ser 11 anos. Meu né? Deus. Mas as últimas podem chegar num tempo recorde a ser concedidas em 4 anos. Tá? Mas algumas, até algum tempo atrás, passava-se de 10 anos, 10, 11 anos para se conceder uma patente. Por isso que são tantas depositadas, mas concedidas é um número menor. Né? Então, assim, é um processo moroso. Em outros países, essa dinâmica é mais ágil, mas o país está trabalhando nesse sentido, para desburocratizar, para agilizar, dar mais celeridade nesse processo, mas no momento ainda é uma média de 4 a 6 anos ou mais. Pois é, mas aí eu sei que existe esforço, e também sei que não é simples assim, afinal de contas, trata-se de algo sério. Não é? Você também não pode... uma descoberta. Por conta de ser propriamente algo que vai ser descoberto. Aí, mas assim, eu fico pensando, né? Se, hipoteticamente colocando aqui, se eu, de acordo com o auxílio do EIT, da universidade, consigo desenvolver uma vacina, por exemplo, que vá... Exatamente isso que eu ia falar, menino. Chikungunya. Aí, com esse tempo de 4, 5, por baixo, 4 anos aí, além do prejuízo que pode, né, acarretar, muitas pessoas poderiam deixar de ter Tem também aquele fator de que, quando eu propus, quando eu desenvolvi lá com a minha equipe, não tinha nada, mas durante esse período vai que alguém também cria alguma coisa assim, acaba se perdendo o brilho da sua inovação, ou não? Sim, tudo isso pode acontecer, até porque outros centros estão muito mais... tem uma curva de experiência maior, tem uma curva de aprendizado maior, às vezes estão mais próximos da indústria do que nós, né? Porque assim, a indústria do nosso estado, ela é uma indústria que faz pouca transformação, né? A gente não vê uma indústria forte de fármacos, de fitoterápicos, né? É mais o agro. Então, nesse sentido, a gente fica longe desses grandes centros de transformação da indústria, né? Então, essa dificuldade nossa da prospecção, essa dificuldade nossa de poder acelerar esses processos. Mas hoje em dia, eu acho que até em função desse tempo, né, demorado para os registros, o que tem acontecido com mais agilidade? As transferências de tecnologia, né? Então, a universidade acaba fazendo acordos, contratos que
regido pela lei, obviamente, para poder, de alguma forma, viabilizar a utilização dessa tecnologia através dessa transferência de tecnologia. Aí nós temos lá no escritório profissionais mestres, né, em propriedade intelectual, que fazem toda essa orientação, tanto dos docentes quanto dos servidores, de quem precisar dessa orientação em relação aos registros, em relação aos acordos, em relação à transferência de tecnologia. Professora, assim, já chamo o Lorenberg aqui, mas só para eu não perder o fio dessa meada aqui, porque eu fiquei encasquetado com essa... Por exemplo, desenvolve-se aqui no EIT, não é, um defensivo agrícola muito potente que vai ser a panaceia desse estado, dos agricultores, dos grandes, né, desse estado, que estão em polvorosa por conta das pragas e tudo mais, perdendo muito. E aí desenvolve isso aqui. É possível ceder essa tecnologia, essa inovação para o setor enquanto se aguarda a aprovação lá, a concessão ou não? Daí a gente não entraria, né, se existir essa urgência e essa necessidade do mercado, a gente parte pelo acordo de transferência de tecnologia. Né? Então a tecnologia ela acaba sendo comercializada com a indústria que vai fazer a transferência. E daí a gente não registra patente. Aí ocorre um contrato específico de sigilo do que é o produto tal, e daí ocorre a comercialização. Que isso é que nós denominamos de transferência de tecnologia. Perfeito. Tá? E quando ocorre a transferência de tecnologias, em algumas vezes ocorre os royalties, né? Daí a universidade passa a receber royalties pela tecnologia que ela disponibilizou ao mercado. Sim, professor Lorenberg. Professora, voltando a um outro trecho de um outro artigo que a senhora escreveu, desta feita com 4, 5 outras pessoas, a Idneia Bressan, a Simone, o William e a Elba. Esse artigo, ferramentas como fator de inovação nas micro e pequenas empresas. A senhora publicou esse artigo juntamente com os colegas na Revista de Estudos e Pesquisa da Administração, volume 1, número 1, de 2017, na página 11. Eu tirei esse trecho, entre aspas. Apesar de grande representatividade no Brasil, as micro, pequenas empresas geralmente têm uma estrutura mais frágil quanto à qualificação de pessoal e tecnologia inserida no sistema organizacional, o que inviabiliza a inovação. Isso porque a maioria inova por necessidade, ou seja, de forma mais passiva, enquanto as grandes empresas são mais ativas. E aí vem a minha pergunta, professora, muito mais uma pergunta de um leigo. A senhora pode falar um pouco mais dessas dificuldades que as pequenas e as médias empresas têm para estar sempre inovando? Com certeza. O que acontece? Geralmente, a grande empresa ela tem um capital de risco muito maior. E investir em inovação é correr risco, porque você pode investir numa tecnologia nova e aí ela não dá o retorno que você está esperando, né? Já a micro e pequena empresa, o que acontece? Ela trabalha com um capital mais reduzido. Isso é o que geralmente ocorre. Lembrando que esse artigo foi escrito, para ele ter sido publicado em 2017, ele deve ter sido escrito em 2015. Então, assim, já é 10 anos atrás, é um outro contexto, porque eu acho que hoje a inovação aberta permite, né, de certa forma, que você tenha acesso às informações de uma forma muito mais próxima do que há 10 anos atrás. Então, o micro e pequeno empresário que for mais atento, que for mais curioso, mais proativo, ele consegue agregar inovações tanto no seu processo produtivo, quanto no seu processo gerencial, quanto até as tecnologias que ele utiliza, né? Mas
naquele período era esse a foto do momento, né? Mas é fato que, se a gente pega a realidade de uma micro e pequena empresa, qual que é a realidade da micro e pequena empresa? É aquele profissional que tem múltiplas funções, que muitas vezes está apagando o incêndio todos os dias, não tem um departamento estratégico para pensar na inovação, para poder exclusivamente pensar o lado estratégico da instituição. Então, nesse sentido, a gente percebe que as dificuldades para o micro e pequeno, elas são maiores, né? E o grande, geralmente, ele já tem um aporte de capital maior, ele pode contratar profissionais específicos para os seus laboratórios, se ele quiser desenvolver algum tipo de inovação específica. Então, ele tem uma realidade ampliada, né? Uma realidade com uma folga maior para se trabalhar. Só que vai do interesse dele também em querer desenvolver. Hoje em dia também nós temos muitas leis de incentivo à inovação, né? A lei do bem, a lei da inovação. Então todas essas leis vêm de alguma forma dar esse suporte para o empresário, para que ele possa ter um pesquisador dentro da empresa, para que ele possa desenvolver, agregar valor ao que ele já faz, né? Então basta buscar as informações certas nos locais certos, né? Federação da Indústria vai ter muita informação sobre inovação, o pessoal do IEL, tem a Laís lá, que é parceira nossa. Se a gente fala de micro e pequena empresa, tem o pessoal do Sebrae, né? Então, existem instituições, né? Tem o programa Produção Brasil, que são dos agentes de inovação, né? Então, o Sebrae trabalha isso, o Senai trabalha muito isso. Então, existem instituições que são voltadas, que têm essa vocação de estimular a inovação nas nossas indústrias, nas nossas empresas, né? Então, o empresário, ele precisa estar atento a isso, independente do porte que ele tenha, se ele é um MEI, se ele é um microempresário, mas ele tem que se informar, tem que buscar a informação, ele tem que proativamente ir se informando, vendo o que está sendo trabalhado nos grandes centros, em outros países, e tentar de alguma forma adaptar toda essa realidade para a realidade do que ele vive no estado, né? Ok. Tem que mexer o doce, nego, tem que ir atrás, porque as coisas vão acontecendo, você tem que aprimorar, tem que se atualizar o tempo todo, chamado F5, né? O Opinião vai dar mais um tempo para o intervalo comercial e volta já já aqui ainda falando muito mais sobre inovação com a nossa gloriosa professora Ivana Ferrer. Tem Aparecida antes. Ivana Aparecida Ferrer Silva. A gente volta num instante só. Eis que estamos de volta, aqui ao vivo com o programa Opinião. Aliás, eu estava até comentando no bloco anterior, eu vou ter que perguntar, porque senão eu falo que vou perguntar, aí não pergunto, aí o telespectador fica falando assim, pô Paulo, você falou lá que ia perguntar e não perguntou. E eu lembro que eu ia pedir para a senhora mais alguns exemplos aí não é? Lembra que eu falei lá de inovação, casos assim. Tem o portfólio? Tem, lá no site da UFMT. Mas eu queria que quando a senhora lembra assim, poxa, isso aqui é genuinamente mato-grossense, made in UFMT. O que a senhora pode estar de exemplos aqui de inovação? Interessantíssima essa pergunta, porque assim, a primeira vez que eu precisei, né, apresentar o EIT num evento, que foi no Fortec em Campinas, foi o técnico que trabalha comigo, o Danilo, que ele falou, fala da nossa transferência de tecnologia. Daí, na mesma hora, eu liguei para o professor Alexandre Machado, e aí você permite que eu apresente a tecnologia Panta no evento Fortec? Ele falou, claro, né? E aí eu fui, estudei, né, o que tinha ocorrido, e assim, eu fiquei fascinada, porque é um micro-organismo do Pantanal, que o nome, quando esse micro-organismo foi identificado, ele deu o nome de pantaneiro. Esse micro-organismo se tornou um biofertilizante para o agro. Então, o que a gente percebe? As soluções para os problemas que a gente vive hoje vêm da própria natureza.
Então foi o bioma Pantanal que trouxe essa solução. E hoje a gente percebe que existem outras tecnologias sendo exploradas na UFMT que vêm dos micro-organismos do Pantanal, dos micro-organismos da Amazônia, do Cerrado. Então a gente vê que é a nossa natureza, né? Eu acho até que o convite que foi feito à minha pessoa para trabalhar no escritório de inovação foi em função de eu trabalhar com a inovação social e sustentável. Então, eu sou do departamento de administração, mas eu trabalho com a questão da inovação social, da ação coletiva, da gente pensar numa tecnologia, mas uma tecnologia que tenha face humana, porque essa é a própria proposta de trabalho da nossa reitora, a professora Marluce, né? Ela tem esse olhar apurado para o social, para a questão da sustentabilidade. Hoje nós temos na UFMT uma Secretaria de Meio Ambiente, né? Então foi toda feita uma reestruturação do nosso organograma para poder incluir a questão dos direitos humanos, da sustentabilidade, do meio ambiente, para poder ter esse olhar cuidadoso sobre a nossa realidade, sobre o nosso povo. Então, a tecnologia que a gente prioriza e que a gente valoriza dentro da UFMT é essa tecnologia que tenha esse olhar específico para a nossa realidade. Então, as pesquisas que são desenvolvidas na UFMT, nesses 55 anos de existência, são pesquisas sobre a nossa realidade, sobre os biomas do Estado, sobre os povos aqui do Estado, sobre as comunidades tradicionais do Estado, sobre nossos costumes, né? Então é isso que a UFMT quer valorizar e quer promover. Então, quando eu vi uma solução, né, com o nome pantaneiro, que veio do micro-organismo pantaneiro, e a solução hoje o produto chama Panta, e é um biofertilizante, eu fiquei muito feliz. E foi o caso que eu apresentei nesse evento lá de São Paulo. Já então é um exemplo que já está no mercado, inclusive, de transferência de tecnologia e inovação. Olha que bacana, olha, Panta já é um biofertilizante. Biofertilizante. Eu falava agora há pouco do fertilizante, lembra? É. Então, olha só um caso aqui que é nosso. A gente tem que se orgulhar, sim. E eu fico feliz quando a gente abre espaço aqui no programa Opinião para esse tipo de informação, porque passa batido e muitas das pessoas não têm acesso, não sabem que aqui dentro do nosso estado tem gente que está aí o dia inteiro, como a Karina que ele falou, como um monte de nome que ele falou também ali, como a gloriosa professora Alana, como o glorioso Alessandro, né, o marido dela? Alexandro, que inclusive é especialista na economia da agricultura familiar, se eu não estou enganado também. Tem gente que está pensando o tempo todo, né? Então isso é importantíssimo e é produzido aqui na nossa UFMT. Eu fico muito feliz, honestamente, e orgulhoso também, quando a gente sabe que tem gente da envergadura de Alana Aparecida que vem aqui para nos prestigiar com essas informações. Professor Lorenberg, por favor. Professora, no intervalo anterior, diante de uma pergunta que o Paulo fez à senhora, e é uma resposta, pelo menos a senhora começou a dar a resposta, e esse início dessa resposta me chamou a atenção, e eu gostaria muito de ouvi-la para que o nosso telespectador também possa familiarizar com essa resposta. O Paulo perguntava à senhora, veja, diante da inovação, porque a inovação não para, é um processo constante e sempre num crescente. Porém, as máquinas que estão no campo, você precisa apertar o botão e precisa entender. E ao falar sobre isso, a senhora falou assim, olha, mas eles também precisam qualificar os seus próprios trabalhadores. E aí, a partir daí, eu gostaria que a senhora completasse a resposta. E ela só não completou, para mim, né, no caso, porque o intervalo acabou e a gente teve que retomar o programa. Porque assim, hoje a gente vê que existe uma dificuldade de acesso à mão de obra, né? Então, no meu trabalho, né, enquanto diretora do escritório tecnológico, porque eu represento a instituição. Então, eu estou sempre em instâncias como a Fiente, Senai, conversando com empresários, né,
E eu vejo que é uma queixa recorrente a questão da dificuldade de acesso à mão de obra, né? Então, o que a gente percebe? Muitas vezes essa mão de obra não está preparada para assumir os equipamentos, tal. Então, a única solução, pelo menos a solução que a gente percebe, é a questão da orientação técnica, né? Você vai ter que pegar o trabalhador, ensinar ele a utilizar um equipamento, né? Como que é o nome dele? Gerson. Se o Gerson der uma máquina dessa para mim, eu não vou conseguir fazer nada. Só que se o Gerson foi na minha sala de aula também, ele não vai conseguir fazer nada e eu vou dominar o conteúdo. Então, assim, ele foi ensinado aquilo e ele aprendeu aquela técnica e ele domina aquilo como ninguém, né? Então, é isso, é a questão do ensino. Então, o que a gente percebe? Que cada vez mais nós teremos que passar essas orientações técnicas para que as pessoas possam assumir os postos de trabalho. Porque a tecnologia, como você colocou, ela não vai parar, né? Então, a automação está batendo na porta, robótica, IA, né, a inteligência artificial. Então, hoje se fala muito em inteligência artificial que vem para nos auxiliar, né, para facilitar a nossa vida. Claro que se você não usar com critério, você vai ficar refém. Mas se você utilizar ela a seu favor, você vai... Hoje mesmo nós tivemos na reitoria uma reunião com professores da matemática e da estatística que vão criar um núcleo só para estudar IA dentro da UFMT, né? Então, o que a gente percebe? Que a sociedade está se movimentando, a sociedade está buscando e a gente vai precisar capacitar as pessoas, os trabalhadores, a sociedade de um modo geral, para assumir esses novos postos de trabalho, né? Para assumir, como você colocou o exemplo da colheitadeira, né? Para conseguir dominar ali aquela tecnologia, né? Então, não é chamar gente de fora, não. A gente tem que olhar para o nosso povo, o que está faltando, ensinar o nosso povo com uma linguagem adequada, da forma adequada, orientando as pessoas, dando condições dignas de trabalho, de vida, né? Então, a UFMT trabalha nesse sentido, para trabalhar para uma sociedade melhor, né? Ok. Eu fiquei pensando muito se eu ia fazer essa pergunta para ela, para não cair numa pergunta boba. Eu lembro quando eu fazia, na faculdade mesmo, às vezes ficava meio vontade de fazer uma pergunta, mas vai que é uma pergunta boba. Eu não vou fazer, mesmo sendo boba, o risco de ser boba, mas eu vou fazer. Olha só, tem na minha cabeça assim o seguinte, a crendice popular, lá nas minha bisavó, avó e tal, me ensinava que tinha alguns remédios caseiros, por exemplo, que faziam total efeito, né? E faziam, o boldo, por exemplo. Boldo, para quem bebe, eu não bebo, né? Mas eu vejo o boldo um ótimo remédio para curar, né, bebedeira. E por aí vai. Outros que depois foram lançados mãos, foram absorvidos pela indústria, transformaram em fármaco propriamente, não é? Como é que é essa separação aí? Toda ideia pode, por mais provinciana que seja, ela pode se transformar numa grande inovação? Eu estou citando exemplo disso, do remédio, né? Dos remédios caseiros, mas tudo que a gente vê hoje, não é? A gente sabe que outrora foi bem rústico, foi bem, não é? Sim. Rudimentar. Sim. Bom, o conhecimento que foi passado pelos nossos antepassados é um conhecimento tradicional. Então, eles foram ensinados. Então, é um conhecimento que tem todo um know-how, uma tecnologia comprovada, porque foram gerações que comprovaram a utilização dos chazinhos, né? Eu também tive uma vozinha assim, vó, eu tô com uma dor aqui, não, toma... Toma isso, toma aquilo. Passa isso, passa uma arnica, tal. Então, a gente sabe que existe esse conhecimento tradicional, que é muito valioso, né? Então, muitas vezes as descobertas, elas acabam, a experimentação acaba surgindo dessas fumaças, né? Ó, tal planta possibilita tal efeito. Então, daí começam as investigações, né? Então,
Provavelmente o boldo já foi extremamente estudado e transformado várias vezes para se tornar inúmeros outros medicamentos, fármacos, né? Por isso que nossa Amazônia é riquíssima, né? Sim. Explorada, porque muita coisa tem ali. Inclusive tem algumas espécies da Amazônia, né? Eu fiz meu doutorado no Pará e eles davam sempre o exemplo do pau-rosa, né? Que é a essência daquele perfume Chanel número 5, que foi uma das primeiras árvores a entrar em extinção. Olha só. Porque na época eles exploravam, eles derrubavam a árvore e não tinha nenhuma preocupação com a preservação, com o plantio, E hoje em dia não, né? Parte das espécies são cultivadas, são até produzidas em laboratórios, as essências, né? E parte são produzidas por comunidades tradicionais que estimulam o plantio, a extração do óleo, né? Então hoje em dia eu vejo assim que a indústria, de um modo geral, ela está num melhor momento, porque ela pensa nesse longo prazo, nessa continuidade, né? Do sucesso da indústria, da longevidade dela mesma, enquanto os produtos que ela vai oferecer para o mercado, né? Então, tudo isso vem com uma evolução, né? Uma evolução na forma de pensar, do paradigma produtivo, né? É mais ou menos isso. Ok, olha só, bate-papo delicioso. Eu gostaria muito de continuar com o bate-papo informativo, que é a entrevista com... Eu falei agora em Alana, né? Mas não é Alana, é Ivana. Eu troquei as bolas, mas na maioria do tempo eu falei certo. Ivana Aparecida Ferrer Silva. Muito obrigado, professora, diretora lá do EITE, que é o Escritório de Inovação Tecnológica da nossa UFMT, que seja a primeira de uma série de outras tantas ocasiões que a senhora esteja aqui conosco, nos brindando com essas informações maravilhosas. Muito obrigado, de verdade, por ter vindo. Obrigada. E o Alessandro está ali. O Alexandro, um abraço, viu, Alexandro? Professor Alexandro, também do UFMT, manja muito aquela dica que eu te dei lá, que eu te pedi, de repente pode fazer a ponte para a gente prosear também aqui sobre essas questões ligadas à economia. O Lorenberg, um beijo aí para Jocilene. Jocilene, obrigado pela força que você deu aí também, né? Nas pautas, nas informações também, na entrevista. Nós descobrimos a professora Ivana por meio da Jocilene. Obrigado, viu, por esse presente que nos concedeu aqui. Lorenberg, até amanhã? Até amanhã. Vamos falar sobre queimadas, Eu rapaz, tenho amanhã. um pouquinho só? Posso Tem ter? Um 20 segundos. A UFMT está de portas abertas para você que tem interesse em estudar na UFMT. Nós temos mais de 90 cursos de graduação, mais de 55 cursos de pós-graduação, todos gratuitos. Na UFMT você pode ter bolsa de estudo, bolsa de iniciação científica, para fazer pesquisa, para fazer extensão. Vem estudar com a gente na UFMT. Nós estamos esperando você. Olha só, falou tudo. E a professora Marlúcia, reitora, a Marlúcia vai estar conosco. Eu falei com ela, ela só não veio porque tinha que ir a Brasília, exatamente com o Pires na mão, né, porque precisa de recursos, mas ela vai estar conosco nos próximos dias aqui, mais uma vez, a nossa reitora, a professora Marlúcia. Aliás, amanhã teremos aqui o major do Corpo de Bombeiros, Leandro. Ele é comandante adjunto do Batalhão de Emergências Ambientais, questão das queimadas que estão chegando por aí, não é? E muito mais aqui conosco às 19h30 amanhã, aqui no programa Opinião. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.